E dando sequência à série de entrevistas com os candidatos ao governo de Mato Grosso, nesta quinta-feira estamos recebendo o candidato Wellington Fagundes, do PR. A entrevista terá duração de 20 minutos, reforçando que a ordem de participação dos candidatos foi definida em sorteio com a presença dos seus respectivos assessores. Boa tarde, candidato Wellington Fagundes. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos os mato-grossenses. Primeira pergunta é padrão. Por que o senhor quer ser governador de Mato Grosso? Porque eu me preparei, né? A vida me deu muitas oportunidades, pude aprender muito e ao longo desses anos, como deputado federal, como senador, eu busquei cada dia mais esse aprendizado. E sei no momento que passa o Brasil, e principalmente Mato Grosso, onde o cidadão, que eu caminho muito, Lúcio, ando muito por todo esse estado de Mato Grosso e vejo o cidadão mais simples se sentindo desamparado, às vezes até abandonado pelo governo. Exatamente pela minha experiência adquirida em todo esse tempo, eu sei que eu vou poder fazer muito pelo estado de Mato Grosso. Claro, nas parcerias, naquilo que eu sempre fiz, sendo um parlamentar municipalista, indo lá ao encontro dos problemas, na comunidade, conversando com o vereador, com os prefeitos, com o cidadão mais simples, que às vezes quer o quê? Ele quer a mão amiga, ele quer ser ouvido. E eu tenho certeza que é isso que as pessoas esperam do próximo governador. Qual a primeira e a principal proposta do candidato Wellington Fagundes ao governo de Mato Grosso, que o senhor considera de mais importante? Ouvir as pessoas. Eu já disse aqui com você uma vez, eu quero transformar o meu governo num grande mutirão. Assim eu aprendi na vida. Na roça, quando tinha lá algum problema, uma roça para um pasto para acerar ou qualquer coisa, uns chamavam os outros, os vizinhos, e aí iam todos dar a mão para resolver o problema. E o senhor vai chamar quem para esse mutirão? Primeiro o servidor público. O servidor público que hoje está também oprimido. O servidor público que hoje não consegue assinar, às vezes, um documento para dar celeridade, porque o servidor público ele não se sente partícipe do governo. E eu quero o servidor como ele é, um cidadão que tem os mesmos problemas que todos têm. Se falta educação, o filho dele vai faltar educação. Se falta saúde, da mesma forma. Então eu creio que o servidor motivado, capacitado, poderá ser o grande parceiro do governo do estado. Porque qualquer empresa, seja ela pública ou privada, o capital humano é o maior patrimônio. Então eu quero, por isso eu procurei fazer uma chapa sim, com a participação de todos os segmentos, com o servidor público presente, para que a gente possa governar juntos, com a sociedade, procurando ouvir a todos para que a gente possa, juntos, fazer um grande governo. E para fazer um grande governo, no momento que estamos vivendo hoje, de crise, acima de tudo vai ter que ter criatividade. Além da criatividade, a parceria. Por isso, logo sendo eleito, se Deus me der a oportunidade e o eleitor também me der essa oportunidade, eu quero, não vou esperar a posse não, logo no segundo, terceiro dia, vamos chamar a todos, porque durante a campanha será o momento da aprendizagem. Nós temos aqui um plano de governo, depois nós queremos discutir isso, mas esse plano não é fechado. E claro, depois das eleições, aí sim, sabendo, com o poder e principalmente com a força das urnas, aí nós vamos conversar com todos. E o servidor será o primeiro parceiro, mas todos os segmentos produtivos, enfim, toda a sociedade para a gente fazer esse grande mutirão. Candidato, tem um escândalo que está espalhado aí pelas ruas de Cuiabá e de Várzea Grande, que é o empacado VLT. Qual a proposta do senhor? É concluir o VLT, é mudar esse modal? E em quanto tempo o senhor teria uma posição para a população de Mato Grosso sobre o que vai fazer? Concluir o VLT e todas as obras inacabadas. Agora, vai ter recurso para isso? Vamos buscar as parcerias. E eu tenho a experiência para isso, conheço os caminhos. Como deputado, vocês se lembram, Dante de Oliveira era governador e eu fui lá, apresentei um projeto que a maior necessidade de Mato Grosso era a trafegabilidade nas nossas estradas, principalmente as estradas de terra. Aí fui à Itália, consegui trazer o maior programa de investimento daquela época, as pontes da Itália.
Aqui nós temos em Várzea Grande, Cuiabá, ó, o exemplo dessas pontes, um ícone, que é a ponte Sérgio Mota. E essas pontes estão em todos os recantos desse estado. Estão procurando parcerias com recurso do próprio governo federal, que eu sei os caminhos, tenho trabalhado em parceria com a bancada federal. E olha, eu sou amigo de todos. Eu faço a política sempre procurando um bom relacionamento. Aliás, desde pequenininho eu comecei no comércio, né? Como pequeno, aprendendo que com uma boa relação é possível você fazer muito. Então, o VLT é uma obra que está aí abandonada e quem está perdendo é a população. E eu sempre tenho dito que uma obra inacabada é um prejuízo muito grande. Sabe quantas obras inacabadas tem no Mato Grosso? Quase 400. Nesse caso do VLT, o senhor tem assim uma previsão de quando pode ter uma posição sobre se ela retoma, se não retoma? Em quanto tempo isso? Olha, eu não posso aqui fazer uma previsão de tempo. Não vou fazer promessa falsa. Agora, sendo eleito, como eu disse, logo nos primeiros dias nós vamos buscar. Agora, eu já tenho estudado isso. Infelizmente, o governo cada hora apresenta um número. Agora, isso eu não vou fazer sozinho. Eu vou procurar os poderes, o Ministério Público, a Justiça, a própria Assembleia Legislativa, para que a gente possa, conjuntamente, encontrar o melhor caminho. O grande erro do VLT, essa obra não foi discutida com os municípios aqui. Cuiabá e Várzea Grande não participou. Então, eu penso que qualquer obra dentro de uma cidade que o governo queira fazer, tem que discutir com a comunidade. O Brasil é cheio de elefantes brancos, porque não foi feito, aquelas obras grandiosas não foi discutido com a comunidade. E hoje, Lúcio, o cidadão quer coisa simples. Eu tive anteontem, lá numa reserva indígena, e os índios me agradecendo por ter levado um poço artesiano. Coisa simples não é deixar o VLT e ir para o BRT, não, né? Não, esse já foi uma opção que o governo teve, né? Então não dá para voltar. O recurso já está lá aplicado. Aliás, eu defendi no passado que fosse vendido esses equipamentos, concluía a obra e depois comprava equipamento novo, porque a tecnologia cada dia muda. Não sei se será possível vender esses que estão aí para concluir a obra. Porque esse foi Mas se vender esses, todo mundo vai pensar, falou, então não vai ter mais o VLT, agora vão partir para o BRT. Não, às vezes a pessoa tem um telefone celular e ele tem mais dinheiro, ele vende o velho e compra um novo. Por que não? Isso é comum, né? Um local que tem ali já necessidade, é possível você fazer isso, mas o meu compromisso é concluir todas as obras em parceria com os municípios. Entendo, Lúcio, que o Estado tem que fazer obra estruturante. As obras pequenas faz em parceria com os municípios, não tem cabimento o governo do Estado querer fazer uma obra de uma escola, de uma creche lá em Rondolândia. O Estado tem que ser o parceiro dos municípios. Aqui a Associação Mato Grossense dos Municípios, vamos fazer dela, que já tem ali um setor de projeto, uma grande fábrica de projetos para ajudar os nossos prefeitos. Eu sou municipalista convicto. Candidato, antes das convenções partidárias, muita gente falava, olha, será que o Wellington Fagundes é mesmo candidato ou não é, está jogando para a plateia? Aí as pessoas também diziam que o senhor tinha um joguinho combinado com o ex-prefeito Mauro Mendes, e aí o senhor, a convenção aprovou o nome do senhor como candidato ao governo. Aí o senhor fez uma declaração de que a crise financeira de Mato Grosso, a culpa é de Pedro Taques e de Mauro Mendes. Por quê? Os dois são responsáveis em conjunto com o que acontece hoje em Mato Grosso. Porque eles estiveram juntos na campanha, eles estão juntos no governo. O secretário de Fazenda do atual governador indicado do outro candidato. O presidente do Detran, indicado também da chapa do outro candidato, eles estão juntos. São vários. O secretário adjunto de Fazenda também era do governo, do prefeito Mauro. Ou seja, eles estão juntos. Agora, eu vi uma entrevista que ele disse que está arrependido de ter apoiado o atual governador. Olha, esperou 3 anos para isso. Então, e o próprio governador disse o seguinte, olha, o Wellington é a oposição coerente, porque eu não participei do governo. Aliás, o único ato foi quando tivemos a diplomação. Eu fui, como senador eleito, fiz o penúltimo discurso e disse o seguinte, como sempre fiz na vida, governador, fomos eleitos, agora temos a obrigação de nos dar as mãos ao bem da população, nós temos que trabalhar juntos. E o governador disse o seguinte, está gravado,
eu não preciso de senador para ir em Brasília. Ou seja, rechaçou a classe política, mas eu não aceitei isso não. Eu fui trabalhar, vocês sabem, o recurso do FEX, que é o Fundo de Compensação das Exportações, se não tivesse vindo esses recursos, o governo do estado não conseguiria pagar nem o salário. Os recursos da repatriação, lutei muito para trazer os recursos, para aprovar, aqueles que tinham levado o recurso lá para fora, aprovamos uma lei em parceria com todos outros companheiros, exatamente para que viesse esse dinheiro para investir aqui, porque é fruto do trabalho dos brasileiros. Então, eu fiz a minha parte. A questão da saúde, junto com os companheiros, fiz uma emenda no orçamento, repassamos 100 milhões para o governo do estado, ele assinou um documento com toda a bancada, que esses recursos depois seriam repassados para as filantrópicas, para os hospitais regionais, e não cumpriu. Não cumpriu. Ele chegou a dizer que as filantrópicas... E para equipar o pronto-socorro. E para equipar o pronto-socorro. É uma obra importante, né? E não cumpriu. E hoje o que acontece? Cuiabá está sobrecarregada. Teve um erro também da Assembleia ao comprar ambulâncias. Nós precisamos descentralizar a saúde, valorizar lá no município, fazer a saúde básica, fazer os pequenos hospitais nas micro-regiões, os hospitais regionais, mas também as filantrópicas fazem um trabalho fundamental em parceria com os estados. E quando eu digo, não é só na saúde não, em todas as áreas. Candidato, voltando aí a esse debate político, quando o senhor faz essa crítica ao ex-prefeito Mauro Mendes, dizendo que ele é responsável junto com Pedro Taques, o senhor está dizendo também que ele está usando de oportunismo político, se aproveitando de uma situação, porque deixou o atual governo há pouco tempo, é isso? É isso mesmo, é isso? Porque participou do governo. Está sendo ele oportunista. Participou. Então, se tem erros desse governo, eles são corresponsáveis. E eu sempre coloquei a nossa posição clara, chamando a atenção do governador Pedro, que ele estava sendo muito sectário, não queria parceria, ele não tinha o diálogo, e ele reconheceu ontem, na entrevista, dizendo que o grande erro dele foi ficar olhando para o retrovisor. Nós temos que olhar para frente. A dona de casa que está lá em casa agora, com um problema de saúde, com seu filho, ela tem pressa. Eu sempre tenho dito, a pessoa que está lá na estrada esburacada tem pressa. Eu fui agora no Bom Sucesso, no final de semana, uma senhora de 70 anos que faz hemodiálise, ela tem que ir 2 vezes na Santa Casa por semana, e ela chorando, me dizendo, olha, estou muito preocupado porque os funcionários da Santa Casa estão dizendo que vai fechar o serviço de hemodiálise. Eu trabalhei no orçamento para implantar o primeiro sistema de nefrologia infantil do Mato Grosso, lá na Santa Casa. Foram comprados 800 e poucos equipamentos. Então eu acho que a parceria de um governo tem que ser com todos, principalmente com aqueles que querem ajudar. A área social, os clubes de serviço, Rotary, Lions, maçonaria, as igrejas, o trabalho que as igrejas fazem para ajudar o governo. Então o governo tem que ser esse parceiro, dar as mãos, buscar a todos, principalmente ouvindo as pessoas. Eu quero ser, Lúcio, um governador próximo das pessoas, indo lá ouvindo, conversando com as pessoas, indo próximo do problema e, claro, encontrar a solução em conjunto. Candidato, quando se comentava aí sobre essa dúvida se o senhor ia ser ou não candidato, o senhor falou, não, eu tenho partidos que me apoiam, né? O MDB é meu grande apoiador. Aí, de repente, o MDB deixou o Wellington Fagundes. O que é que aconteceu aí? Foi apoiar a outra candidatura? Olha, eu sou filho de um baiano que veio da Bahia para Mato Grosso a pé. Casei com uma mineira. Então, minha esposa sempre me ensinou muito a ouvir e a ter paciência. Então, eu sou presidente de um partido. Eu respeito a decisão de partidários. Você vê, eu não fiz nenhuma crítica à decisão do PMDB. Aliás, tem muitas pessoas dos partidos mais diversos me apoiando. Assim como tem até companheiro meu apoiando outro. E eu não vou recriminar ninguém. Eu vou procurar, acima de tudo, o eleitor. O cidadão que vive o dia a dia do estado de Mato Grosso. O cidadão que quer mais oportunidades, que quer um governo presente, que não seja aquele governador que tome as medidas isoladas. Eu não quero ser um governador dentro lá das grades do palácio. Eu quero ir na comunidade. Quero ter a Associação Mato Grossense dos Municípios na bandeira do municipalismo como minha grande parceira. Aliás, trabalhei muito
lá no Congresso Nacional para fazer mais justiça. A Constituição brasileira diz que 22% do que arrecada tem que vir para os municípios. Era só 15%. Aumentamos cada ano, hoje já está em 18%, mas é muito pouco. Porque o governo federal cria muitos programas e coloca a responsabilidade para os municípios. Então, eu, como governador, quero liderar isso. Fazer com que o governo federal entregue de volta o que é de direito. E eu estou lutando com isso há muito tempo. Eu sou relator da Lei Candir, trouxe para cá os recursos do FEX, e o meu relatório, que já está aprovado, é para fazer com que o esforço dos produtores que exportam tenha de volta para a população ter mais saúde, mais educação. É assim que eu vou ser um governador. Eu não vou ser um governador isolado da bancada, não. Reconhecendo o trabalho de cada um. Candidato, o senhor falou agora há pouco aí o seguinte, que políticos de vários partidos estão apoiando a candidatura do senhor, mas tem também o outro lado dessa história. O primeiro suplente lá de Blairo Maggi, Cidinho Santos, que é do PR, está hoje como coordenador da campanha de Mauro Mendes. E aí? Falando, isso está acontecendo muito nessa campanha, né? Quem é de um partido apoiando a outra coligação e espalhado isso nesse quadro eleitoral de 2018. Hoje o eleitor não vota mais em partido. O eleitor vota na história de cada um. Por isso eu quero que cada cidadão, a dona de casa, o eleitor simples, até a criança que não vota, mas que ela tenha a capacidade de chegar lá e pedir para o pai, para a mãe, para o vizinho, olha, vota no Wellington. Isso ao longo da minha história foi assim. Desde quando eu fui eleito o primeiro mandato, eu mando a cartinha para a criança. Então tem crianças hoje que já são jovens e que já votam. E que falam, olha, Wellington, eu sempre acompanhei a sua trajetória, porque você sempre esteve presente na comunidade. O senhor liberou o suplente, o senador Cidinho Santos, para ir ser o coordenador de Mauro Mendes? Eu não libero nenhum. Eu quero o voto de todos. Eu vou trabalhar para conquistar o voto de todos, inclusive daqueles que estão com o adversário. Então, esse é o meu papel como candidato, buscar a todos, porque eu tenho certeza que eu poderei fazer um grande trabalho. Por isso eu sou candidato. Então, eu tenho certeza do convencimento. Quando as pessoas que conhecem o Wellington, votam no Wellington. E as pessoas que não conhecem o Wellington, eu peço que conheçam. Essa campanha, Lúcio, vai ser uma campanha muito rápida, uma campanha de muita influência das mídias sociais. Então, eu quero pedir aqui ao eleitor, faz um videozinho, conte a história do Wellington, peça o voto para o Wellington, você vai ser o meu grande parceiro para ganharmos a eleição e para governar juntos. E eu quero aqui também agradecer a Deus a oportunidade de ter feito uma chapa eclética, uma chapa plural, uma chapa onde nós temos a Maria Lúcia Cavalli como candidata a senadora, ela que é da universidade, que ajudou a expandir a universidade por todo o Mato Grosso, o Adilto Saquete, que é um produtor rural, um homem que trouxe para Mato Grosso a nova cultura do algodão, foi prefeito, um dos grandes prefeitos da minha cidade e é um bom deputado, excelente deputado. E ainda ter escolhido, que eu fiz questão de ter a mulher presente na nossa chapa. A nossa companheira Cirlei Teis é uma das pessoas que mais conhece da área de segurança. Ela foi gestora, na época, do secretário Galindo, do secretário Bustamante, do secretário Mauro Zac e também do Diógenes. Uma pessoa que está preparada e essa questão da segurança é fundamental. Por isso eu quero pedir aqui a cada um que me ajude. Candidato, o senhor falou aí no candidato ao Senado, Adilton Saquete. Todo mundo já sabe, Blairo Maggi já declarou que um dos votos dele para o Senado é no compadre dele, Adilton Saquete. Agora, parece que Blairo Maggi se dividiu, não é? Apoia o senador Adilton Saquete lá e vai apoiar Mauro Mendes, lá no Democratas, para o governo de Mato Grosso, ao liberar o primeiro suplente dele? Ou não liberou também? Não, para ser o coordenador lá. Cada ser humano é um pé em cada canoa? O senhor acha que é isso? Cada ser humano é um ser humano. O primeiro voto do Blairo, na minha primeira campanha para deputado federal, eu tive o voto do Blairo. E eu acredito no Blairo, ele está no mesmo partido da nossa coligação. Eu tenho uma grande amizade com o Blairo. Que é o progressista. É o progressista. Né? Então eu acredito muito no senador Blairo, que terei o voto dele, inclusive que a ajuda dele. Aliás... Então lá é o seguinte, só quem vai votar em Mauro Mendes é a dona Terezinha Maggi. Sim, na primeira eleição também ela votou no outro concorrente meu. Então é normal isso.
E é uma pessoa querida, eu respeito a todos. Não é porque não vai votar no Wellington que não serve. Ao contrário, a gente tem que aprender a respeitar a singularidade de cada um. E quem sabe daqui até a eleição eu conquisto o voto dela também. E eu vou trabalhar para conquistar o voto de todos. Mas olha, a grande maioria da família do Blairo vota em mim. Candidato, eu tenho certeza. 30 segundos aí para as suas considerações finais. O recado aí para o eleitor. Primeiro, agradecer a Deus. E agradecer a toda a população de Mato Grosso, toda a oportunidade que eu tive de ser 6 vezes deputado, 2 vezes mais votado, senador da República, me preparei e essa oportunidade que eu estou tendo agora, Lúcio, eu quero agradecer muito a toda a população e pedir o voto. O voto ao Wellington Fagundes 22, o Wellington Fagundes 22, mas também ao Adilto Saquete, o nosso candidato a senador, a nossa candidata Maria Lúcia Cavalli, e pedir também os nossos deputados federais, estaduais que estão na nossa coligação. Peço aqui a cada um, a dona de casa, o cidadão, você que está aí, conheça bem a vida do Wellington. Analise cada candidato, inclusive para presidente da República também, viu? Nós precisamos escolher um bom presidente para que a gente possa levar esse Brasil para um caminho melhor. Candidato, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. E com a liberdade de pedir o seu voto também, Lúcio. Já estão pedindo, todo mundo pedindo voto. Muito obrigado aí, candidato. Um abraço.